Muito boa noite. Vamos dar início, assim, conforme combinado, às 19 horas, a essa reunião aqui da comunidade humanitária Navegantes, para tratarmos aqui da questão da prevenção de cheias e da drenagem de toda a região. Eu vou solicitar para todos que estão aqui em pé, por favor, tomem seus lugares, pedir atenção, que nós vamos passar aqui. Pessoal, nós vamos começar a reunião, vamos pedir para todos que estão presentes, que quiserem participar da reunião, que por favor tomem os assentos e por favor diminuam o volume para que quem veio aqui querendo participar possam ter uma boa participação. Desde já agradeço pelo atendimento. Vou passar aqui rapidamente as regras da nossa reunião dessa noite. Antes disso, saúdo o prefeito Sebastião Mello, a conselheira Sandra, todos os colegas do governo, o vereador Marcelo, o vereador Carlo, mas em especial toda a comunidade que aqui compareceu nessa noite para se manifestar e ouvir as manifestações também aqui dos representantes do governo e do senhor prefeito. Vou pedir para que passe aqui rapidamente a apresentação, até aqui o controle. Bom, então nós teremos 10 falas da comunidade, com o tempo de 3 minutos, como acontece nas assembleias regionais do orçamento participativo, e logo em seguida então teremos também a fala da conselheira, a fala dos vereadores, se quiserem se manifestar, e as devolutivas do governo, então, atendendo e respondendo os questionamentos feitos pelas intervenções dos inscritos. E vamos de imediato, então, iniciar. A primeira inscrita é a Dinamara. Pedir para a Dinamara. Perdão. Estou cortando o prefeito aqui. O prefeito vai fazer uma saudação primeiro, desculpe. Prefeito. Nada, boa noite. Alegria estar com vocês. Esse aqui é um espaço de diálogo e construção. Você sabe que o nosso jeito de governar é com humildade, porque a humildade constrói pontes. A arrogância constrói muros, e nós estamos aqui primeiro para ouvi-los. Dizer que nas enchentes eu não busquei culpados, como muitos fizeram. Eu venho buscando soluções, muito já foi feito, muitas coisas em andamento, nós vamos falar disso no momento oportuno aqui, mas tem muitos desafios. Então a gente quer ouvir vocês atentamente, a contar, pedir aos secretários que façam isso. Quero pedir a divergência, ela é da democracia. Eu acho que a boa divergência é melhor do que um sim senhor. Mas a divergência também, na minha avaliação, ela tem que ser feita com civilidade. E a civilidade é respeitar quem pensa diferente, expressar o que pensa, mas ter a paciência para ouvir também. Porque quem não sabe ouvir, não tem o direito de falar. Então, saúde e paz, está aberta a reunião, e vamos direto ao ponto, e depois nós vamos fazer o tio aqui. Saudar os dois vereadores, o Carlos e o Marcelo, e todos vocês. Saúde e paz, tá? Obrigado, prefeito. Chamar então a primeira inscrita, a Dinamara. As intervenções são aqui na nossa direita. Dinamara, por favor. 3 minutos, tá, Dinamara? Eu aviso quando faltar 1 minuto. Ali com o Douglas. Boa noite a todos. Cumprimentando o prefeito, cumprimento a todos da mesa. Então, nós aqui de novo. O que me preocupa? O que foi feito, a gente vê todo dia na televisão. Eu quero saber o que não foi feito, e principalmente na nossa região. Andei caminhando depois da última reunião que a gente teve. A gente acompanhou uma obra ali com uma empresa que você trabalhou no DEMAI. A gente já sabia que a nossa casa de bomba, ela é mais alta do que o valão. Né? Vamos dizer valão. Não existe arroz, existe um valão. Um não, vários. E que essa água volta. A gente acompanhou ali alguns 40 minutos e só se comprovou aquilo que a gente vinha dizendo, né? Que tinha que se arrumar a casa de bomba.
Na enchente, a gente ficou em volta da casa de bomba. Então ali a gente passou a saber mais ainda os problemas da casa de bomba. Mas o que hoje nos preocupa é o El Niño. O que vai acontecer se a água volta? Casa de bomba não dá suporte. O que vai ser feito para a gente não ter um alagamento que nem 2015? O que eu estou com muito medo é desse alagamento. Porque esse alagamento também vai estragar o que recém as pessoas começaram a construir depois de 2 anos de uma enchente. E isso a gente não pode permitir. E eu queria muito saber do senhor o que vai ser feito, como vai ser feito e a quem nós temos que se dirigir para as coisas funcionarem imediatamente quando esses alagamentos virem. Quero agradecer e quero pedir mais presença do senhor na nossa região. Eu estou muito curiosa. No nosso próprio, a gente pediu 4 vezes o prefeito na comunidade e não fomos ouvidos. Eu quero saber o porquê. Porque aqui é que nem o senhor disse, a gente pode se divertir, mas nunca faltamos com respeito com nenhum secretário, né? E muito menos com o senhor. Depois da enchente tivemos aquela caminhada que foi boa, né? Mostramos vários pontos para o senhor, porque quem conhece essa região somos nós que moramos aqui. Alguns vereadores que moram aqui, como o Marcelo, o pastor Carlos, porque faz a congregação, o Fleck, no caso do 4º distrito, mas fora isso, quem sente na pele e sabe cada necessidade dessa comunidade somos nós. Então eu pedia encarecidamente para o senhor, quando o senhor for solicitado, o senhor venha, porque aquela obra que aconteceu depois da reunião, chegou os tubos 3 dias depois que o senhor passou, e depois que deu toda a confusão na reunião, que daí foram fechar. Porque aquilo é lixo, depósito de lixo. Se já não sai a água, imagina quando bota um lixo lá dentro. E vou pedir para o senhor, encarecidamente, vamos fazer um trabalho aqui na nossa região muito forte contra o lixo. A gente precisa disso. Muito obrigado, professor. Próximo é o Itamar e depois a dona Lorimar. Já para ficar. Em nome do prefeito, quero saudar a mesa. Em nome da nossa conselheira, quero saudar toda a comunidade da nossa região. Tá? E muito bom, casa cheia. Prefeito, nós sempre temos batendo na tecla de presenças de secretários nas nossas reuniões para ouvir os anseios da comunidade. E, lamentavelmente, alguns secretários não respeitam nossos pedidos, mandam pessoas no lugar deles para trazer informações para nós, muitas vezes informações distorcidas, que nós que somos antigos na comunidade, eu, a dona Lorimar, a Dinamara e outras lideranças antigas aqui, a gente sabe muito bem que as coisas que às vezes trazem para nós, as informações e serviços que estão sendo feitos, a gente sabe na realidade que não é aquilo tudo que é apresentado para nós. Como nas limpezas de galerias, limpezas de boca de lobo, a gente vê os caminhões fazendo aquelas limpezas, mas vem uma chuva, alaga do mesmo jeito. A gente gostaria de saber o porquê que isso acontece. Os caminhões passam, vou falar bem na minha rua, na J. Renner ali, os caminhões passam ali, limpam as bocas de lobo, vem a chuva, já alaga do mesmo jeito das outras vezes. O que acontece? Por que esses caminhões limpam ali? Que água não, quando chove, a água não dá vazamento, não vaza a água, a água vem para a rua, ali perto do atacadão, os carros têm que passar por cima da calçada. Na minha frente lá, enche de água, na frente da oficina lá, enche de água também. Tá? Ali aqui, a gente vê aqui na Voluntários ali também, o excesso de água. A gente gostaria de saber por que esses serviços diz que são feitos e quando vem uma chuva a gente está alagado. A nossa preocupação também, prefeito, é que os senhores trazem para nós que estão muito preocupados com a enchente, muito preocupados. Mas por que lá atrás
não se preocuparam para prevenir? E por que agora não tomam prevenção no Guaíba? Que o nosso Guaíba está daquele jeito ali, entupido, tá? Não tem uma solução. Então nós queremos saber por que essas coisas não estão acontecendo, tá? Não vir aqui para nós, aqui, nos iludir com falsas promessas, que a gente sabe que muitas promessas vêm, promete, e não são acontecidas, não acontecem as coisas, como falo, que a gente gostaria de ver as pessoas falar aqui para nós, nessa mesa aqui, olhando o cara crachá, nós estamos fazendo, mas nós queremos ver a realidade quando vem a chuva, que não aconteça a mesma coisa, tá? Que nós estamos careca assim, de ver as pessoas sofrendo. Eu lá em cima não sofro muito, sofri nessa enchente, mas eu fico muito triste de ver aquele pessoal ali da Tresmaense, da Pampa, da Tecnológica, tá? Os pessoal sofrendo com a água daquele jeito que sempre acontece. Tá? Nós gostaríamos, e outra coisa assim que nós gostaríamos que desse mais tempo para nós falar, que esse tempo é mais curto que um coice de porco. Obrigado, senhor Tamara. Próxima, dona Lorimar, que vai falar ali do... Pode ficar aí mesmo, dona Lorimar. O microfone vai até a senhora. A todos. Boa noite, senhor prefeito. Em nome do senhor, saúdo a todos que estão aqui presentes. Prefeito, o que eu quero colocar é a questão daqui da Zona Norte, de nós, moradores nessa região, que a gente sabe que foi abatida muito com a enchente, mas é um abandono tão grande, que a gente não vê passar pessoas mais nas ruas. As casas que nós moramos hoje não tem valor nenhum. Quem foi contemplado com moradia, está bem. E aqueles que não estão, meu Deus do céu, é horrível o que nós estamos passando. Isso nos deixa, assim, abalados, porque não está saindo nada. As nossas praças não têm vida. Nós temos um baita de um monumento, que é a Arena, que mesmo com essa calamidade, dias de jogos, lotaram, estão sempre lotando. O asfalto está virando em nada. Ônibus na nossa comunidade, eu vou dizer, é precário. As pessoas têm que ir para parada 5 horas, 4 horas são as pessoas que estão vindo. Os nossos postos de saúde não mudou nada. É uma aparência triste, sem pintura. Nós estamos assim num momento muito precário. Um minuto. O senhor sabe que eu estive na Zona Sul, eu tenho meu neto que mora lá, é outro mundo. É outro mundo. Nós aqui viemos para reuniões, e vejo, nós vamos a pé pelas ruas, sem iluminação correta para nós. Ainda puseram aqueles postes lá para a luz, quebrando os nossos... Olha, é aonde que corre o nosso esgoto. E o que é isso? Onde é que nós estamos? Nós moramos em Porto Alegre. Aqui é a entrada da cidade, queiram ou não queiram. É a entrada da cidade. É o lugar mais, olha, de mais valor. E tinha que ser bonito para receber as pessoas que passam na Farrapos. Ele abandonou a cidade de Porto Alegre hoje. Está triste de andar nela. Na Zona Norte. Na Zona Norte. E nós moramos nesse lugar. E nós amamos o lugar que nós moramos. Muito nós já buscamos. Muito nós já lutamos.
Eu envelheci fazendo isso. E muitos morreram. Imagina não ter valor o lugar onde a gente mora. Então, olha, a casa que era 200, 300, hoje estão vendendo a 70 mil. Eu vi uma pessoa vendendo uma casa que ela lutou tanto para morar. Está tudo feito, prefeito. Está muito feio. Eu acho que precisa, sim, de muitos. Peço ajuda das secretarias de Porto Alegre, que venha numa caminhada todos, caminhar conosco, para que a gente possa parar aonde que está as coisas mais difíceis para nós. O comércio está morrendo, porque as pessoas estão indo embora deste lugar. Então, peço para o senhor, em nome da nossa comunidade, em nome do trabalho que nós já tivemos, que o senhor venha mais, prefeito. O senhor vai ser muito bem recebido. Muito obrigado por a oportunidade de eu estar aqui. Obrigado, dona Elinara. Próxima inscrita é a Patrícia. Patrícia, próxima inscrita. Cadê a Patrícia? Vamos passar a próxima, então depois a gente chama a Patrícia novamente. É o Marcelo Arioli, então. Olá, boa noite. Então, eu sou Marcelo Arioli, eu sou arquiteto urbanista e atuo aí dando uma assessoria para algumas lideranças aqui no Quarto Distrito. Agradeço aí a presença nesse momento, dos prefeitos, secretários aqui. Eu queria destacar justamente, o pessoal está muito alarmado, nos contata bastante, sou da universidade também, com essas questões da chuva, do El Niño, e a gente sabe que tem duas questões básicas para a gente trabalhar. São questões estruturantes, para enchentes maiores, que a gente tem o nosso sistema de proteção, e tem as medidas que a gente tem que fazer no dia a dia, para resolver justamente isso que o pessoal está comentando aqui, dos alagamentos, das questões que a gente sabe que aqui no Quarto Distrito o pessoal sofre muito a todos os anos, da limpeza das ruas, das coisas, Então, prefeito, queria trazer esses dois pontos, Primeiramente, saber do senhor das questões estruturantes ali, A gente viu que a comporta ali foi refeita, a comporta se já está 100%, a casa de bombas que tem que ali colocar o gerador, colocar as coisas para que, se tiver que ser acionado, a garantia do senhor de que esse sistema vai funcionar e assim uma transparência, Qual é o cronograma, qual é a previsão, para a gente ter essa segurança de que não tem essa previsão para agora, mas quando for acontecer a gente conseguir ter essa garantia. E depois trabalhar justamente nessas medidas de dia a dia que a gente tem que ter, Na permeabilidade do solo, em jardins de chuva, coisas que a gente discute bastante na universidade, tem aqui o Vila Flores, também várias instituições parceiras para a gente pensar nessas medidas, Então, agora está sendo discutido, aprovado o plano diretor e foi retirado justamente a permeabilidade do solo como um elemento obrigatório no Quarto Distrito. Então, para o senhor manifestar isso e mostrar a importância da gente trabalhar a solução baseada na natureza, os elementos aqui, para a gente ter tanto medidas estruturais garantidas, mas para a gente trabalhar cada vez mais para que a cidade alague menos e que a gente consiga ter melhores espaços públicos de convivência aí para mitigar essas questões. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Está aí a Patrícia, então a Patrícia agora. Boa noite. Eu não tenho muito o que falar, eu acho que todo mundo sabe o que acontece no bairro, todo mundo já está cansado de saber. A única coisa que me frustra é exatamente o governo não dá resposta, o DEMAI não responde, prefeito. Antes diziam que o DEMAB não removia as famílias, que as famílias eram removidas para fazer as obras essenciais das galerias de esgoto. Bom, agora qual é a desculpa? Que o DEMAB está removendo. Então, o diretor, ele não dá retorno nenhum, ele não aceita falar com a comunidade, ele não é uma pessoa acessível e todo mundo que está aqui teve sua casa atingida. E lembrando bem, as obras da galeria do esgoto têm sim verba e está muito difícil porque tem a galeria na Mário Quintana, tem duas galerias prefeito soterrada que não está mapeada pelo DEP, porque o DEP foi extinto.
A gente relata isso para o DEMAI, o Julião ali era do DEMAI, ele tem consciência, ele já foi nessas áreas e nada é feito. Tem galeria na Mário Quintana, galeria no Beco X, galeria na Rua 6 e nada é feito. Agora foi tampada a galeria, o que vai acontecer? Foi tampada uma galeria, mas a obra não foi feita. Então tudo isso a gente se preocupa. Tresmaense sempre alagando, é um erro de projeto do PIEC. A gente fala isso há quantos anos que a Tresmaense chove e a água entra nas moradias. Então são uma série de coisas que o DEMAI deveria estar atendendo a comunidade, atendendo as lideranças e não é feito. Para concluir, eu queria deixar assim bem ressaltado que tem uma parte que não foi colocada no projeto da reconstrução, prefeito, que é a parte dos ferroviários. O centro administrativo já tinha a informação que ali tem uma galeria de esgoto e não colocou junto no projeto da reconstrução, que existe verba para reconstrução, então os ferroviários estão sim atingidos e não foram contemplados na obra da reconstrução onde vem dinheiro federal para essas obras. Então, é só isso, eu acho que a gente tem muita pauta com o DEMAI, nenhum retorno do DEMAI, uma falta de respeito para com as lideranças da região por a luta que tem, a correria que faz e não darem retorno. Então, além do que todo mundo já falou, tem só isso que a gente quer reivindicar, que seja dado respeito, que seja feito reuniões e que seja tratado e informado a comunidade o porquê que o secretário, o diretor ou quem for, o responsável não nos dá retorno. Reunião de trabalho, GT de trabalho tem que ter. O OP está sim reivindicando, novamente que o DEMAI dê esse retorno. E agora não vem dizer que é por falta de remoção, que a remoção está acontecendo. Obrigado, Patrícia. Convidamos o próximo inscrito, Sérgio Bueno. Boa noite ao prefeito, seus auxiliares, pessoal representante da Câmara também, e principalmente a nós. Eu venho aqui hoje com muita tristeza, porque eu estive em loco dias atrás, ao redor do valão, ao redor da Arena do Grêmio, onde lá estavam máquinas para tapar o valão da Camozato. Tudo bem, parabéns para eles, tapando o valão da Camozato, só que não estava chovendo. Aí já começaram a colocar aquelas fitas para nós não ver o que estava acontecendo. Eu fiquei bobo com aquilo ali, porque como que vai fechar, colocar os bueiros ali, e por onde é que a água vai sair? Porque naquele momento o valão tem 3 metros de altura. Naquele momento teria 1,30 m. E sabe o que estava acontecendo? Quando os técnicos, as pessoas, a empresa que foi lá, que eu falei com o rapaz, estava os líderes ali, junto conosco, de Lamara, vários líderes ali, a Sandra, pessoas que estavam vendo aquilo ali. O que aconteceu? Claro que é o tempo. O prefeito esses dias estava lá no Grêmio para dizer que podia fazer a transposição para fazer que a prefeitura pagava. Isso quer dizer que tem dinheiro. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que quando eles tiraram os bags cheios de areia do outro lado da Voluntária da Pátria, eu achei que ali eu ia pegar e me ajoelhar,
Só que não aconteceu isso aí, ô Marcelo. Aconteceu que naquele exato momento, a água que estava aqui 1 metro e pouco, ela voltou aqui para o Maitá. Naquele exato momento. Isso quer dizer o quê? Concluindo, se eu tenho dinheiro para fazer toda uma obra, para melhorar a saída dos carros da arena, será que eu não tenho dinheiro para 3 metros de mangueira com 35 milímetros puxar a água daqui, que não estava chovendo, e a água não poderia ser sugada, pessoal? Isso ninguém fala aqui. Eu não poderia estar aqui, doente em casa, mas eu tenho que voltar a estar aqui para de novo sofrer essa água que vai vir, que não é nas suas casas, é nas nossas casas que vai vir a qualquer momento. Então 1,30 m, a bomba não pode sugar. E quando for 2 metros, vai ficar 15 dias, ou terá que vir de São Paulo as bombas para vir para cá. Sei que me alonguei, perdão, Cássio. Tu me conhece há tempo, seu prefeito também. Então vamos dar um jeito nisso. Falei com os técnicos. Seu Sérgio, ela está 6 metros. Se baixar 3 metros, ela suga essa água de 1,20 m. Meu, muito obrigado. E vocês estão de parabéns aqui essa noite por ter vindo de casa para reivindicar os seus direitos como pagadores de impostos. Então, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Nosso próximo inscrito é o Calistrato Carvalho. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssimos vereadores, a toda a mesa. Olho com muita alegria, porque vejo esse ambiente com bastante moradores, tá, que vieram aqui prestigiar essa reunião. Tá, eu gostaria de saber a respeito de... Foi feita uma comissão e, se não me falha a memória, viajaram para a Holanda para buscar tecnologia. Eu gostaria de saber aonde que está sendo aplicada essa tecnologia que foi buscada lá em outro país, tá? O que foi feito até agora o aproveitamento dessa comitiva que foi lá, tá? Porque eu vejo assim muitas coisas que estão sendo feitas, né? Por exemplo, até fechar uma entrada da cidade, né? E outras coisas como outros trabalhos que estão sendo feitos, que eu vejo que não vejo essa viagem que foi feita, essa comitiva que foi lá, para trazer benefícios, se isso aqui que está sendo feito, pelo que eu vejo até agora, não precisaria ir para outro lugar para buscar essas tecnologias, buscar esse trabalho. Também outra coisa que me preocupa é que eu vejo ali, por exemplo, pela Voluntários da Pátria, e não dá quase para a gente andar, porque é obra para todo lado. Tem obra também aqui do Valão, que falaram, e está previsto bastante chuva agora. Então, isso é uma preocupação, porque pode, com as chuvas, a água vir para nós, né? E nos atrapalhar aqui no nosso bairro. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Passamos à próxima inscrita, a senhora Denise. Boa noite a todos. Senhor prefeito, sou moradora do bairro Maitá há 8 anos e trabalho no 4º distrito há 23 anos. Tá? Eu gostaria que o senhor me relatasse o porquê do descaso com relação à Zona Norte num geral.
Sabemos que o polo industrial de Porto Alegre é todo concentrado na Zona Norte. O senhor hoje deu prioridades em revitalizar o centro e urbanizar a Zona Sul. E por que a Zona Norte o esquecimento? Somos pagadores de impostos como eles também são. Somos moradores como eles também são. Só nós gostaríamos de saber o porquê da desigualdade. Era isso. Obrigada. Obrigado, Denise. Próximo escrito é o Ailton. Boa noite a todos. Queria cumprimentar ali a mesa e queria perguntar para o prefeito ali. Eu fui 2 vezes conselheiro do Orçamento Participativo. Em 2022, eu tive reunião com o DEMAI e fiz uma reunião informando eles para fazer as dragagens do Rio Guaíba. Se não fizer as dragagens do Rio Guaíba, provavelmente a enchente que vir de novo, a água que vir, vai alagar todas as casas de novo. E outra, a segunda pergunta. Outra, conversei com o André Machado também sobre a lei fundiária, quando eu era conselheiro. A lei fundiária dos loteamentos, de todos os loteamentos aqui da região, Humaitá e Navegantes. Os loteamentos. Por que não é feita a lei fundiária dos loteamentos, que são tudo contrato de gaveta? Os contratos de gaveta de cada morador que mora na Tresmaense, Pampa, Tecnológica, Planalto, todos os loteamentos. E aí, 70% de desconto e a escritura vai vir na mão do morador das suas casas, que agora perderam o valor, né? Mesmo pagando aquele valor que é 40, 50 reais. E outra, terceira pergunta, 2012, o prefeito era vice do Fortunati. Um processo que eu abri agora em 2023, um processo para construção de uma unidade de saúde aqui dentro do Humaitá, no CTG. Tem esse processo em andamento. Na época o prefeito teve uma reunião aqui com ele falou que tinha dinheiro para construir, mas não tinha dinheiro para contratar os colaboradores para trabalhar. Então eu digo assim, o Humaitá aumentou com bastante moradores que ganharam a compra assistida, vieram morar nos condomínios aqui, só que as unidades não suportam todos os moradores. São 5 bairros dentro do bairro Farrapos e Humaitá. 4º distrito, São Geraldo, Anchieta, Humaitá, Navegantes e Farrapos. Tá. E por que até hoje não foi feito o andamento dessa obra, que já tem planta, tudo, da construção dessa unidade de saúde aqui dentro do CTG? Obrigado. Obrigado, Ailton. Passamos ao próximo inscrito, o senhor Mauro Janzer. Boa noite. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite a todos os secretários, a toda a comunidade aqui presente. Eu me chamo Mauro Janzer. Nasci e me criei nessa região. Meus pais foram fundadores da Vila Farrapos. Toda essa região aqui eu conheço como a palma da minha mão. Humaitá, nada disso aqui existia. Eu brincava quando era menino aqui, caçava. Então eu posso falar com prioridade, com autoridade que conhece muito bem essa região. Eu, na verdade, gostaria de usar a palavra para agradecer a todo o trabalho que vocês têm feito, ao ilustre prefeito, a toda essa equipe que incansavelmente tem trabalhado dia e noite durante a pandemia e durante todo o período da enchente. Eu, durante todo o período da enchente, socorri todas as pessoas ao entorno da minha casa, que eu moro aqui na Vila Farrapos, tá? E socorri muitas e muitas pessoas aqui na região do Humaitá. Então, como eu disse, eu nasci e me criei aqui, conheço muito bem essa região. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito incansavelmente, ao prefeito e toda a sua equipe. E a única coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que houvesse maior policiamento e viaturas da GCM circulando em toda a região, em todo o bairro. Porque muitas pessoas que aqui estão, elas esquecem de falar que muitas pessoas jogam lixo em torno das coisas, não cuidam de todas as coisas,
e aí é fácil reclamar. Então, eu agradeço o trabalho de vocês, desejo que vocês sejam abençoados. Amém? Vamos para a próxima sessão. Senhora Madá. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito. Eu gostaria de falar em nome de toda a comunidade aqui do Parque Humaitá, e eu gostaria que o prefeito prestasse atenção no que eu vou falar, com todo respeito. Isso aí. Eu nasci em 1982 aqui nesse bairro. Meu pai comprou um apartamento aqui em 1980, tá? Esse bairro aqui tá tirado assim que nem um chiqueiro de porco. Meu pai perdeu tudo no apartamento dele aqui. E eu quero saber o que vocês vão fazer para não encher isso aqui de água como está enchendo. Meu pai morreu 2 anos depois por causa dessa merda que aconteceu aqui. E eu não vejo representante aqui do Parque Humaitá. Eu vejo falar disso, daquilo, daquele outro, e aqui ninguém faz nada. Tá uma merda isso aqui. E eu quero saber o que o senhor vai fazer como prefeito. Porque eu não aguento mais. A minha mãe tá aqui, ó. E a minha tia tá aqui. Ela pagando seguro aqui, porque o apartamento pode inundar. 2 mil de seguro, porque pode encher tudo de água. E vai encher. E é justo isso? É justo? Aqui é cartão postal de Porto Alegre. Seria, porque é a chegada dos turistas. O que a gente vê em toda essa região? Um chiqueiro, um grande chiqueiro. E é isso aí. Próxima inscrita, a senhora Débora. Boa noite a todos. Eu não ia falar, mas eu acho que eu preciso falar um pouquinho só. Boa noite a todos. A população, não a eles. Me desculpa. Tá? Por quê? Porque, gente, olha o que a gente passou há 2 anos e meio atrás com a enchente. Tá? Todo mundo perdeu muita coisa, e perdeu casa, perdeu vida, perdeu saúde mental. Vocês não estão pensando nas pessoas que estão com problema mental por causa da enchente. Hoje tem esse El Ninho, né? Que eu sei que não é só água, que é tempestade, frio, calor demais. Será que a gente está preparado? Vocês estão preparados para dar uma solução para o povo? Tem uma solução para vocês dar para a gente se acontecer? Porque o rio está cheio de areia. As galerias que todo mundo fala aqui, a maioria está tudo entupido. Demais vem para tirar, desentupir o esgoto ali local, mas o que passa para lá está entupido. E se chegar a vir essa chuva, essa água toda que está vindo lá de cima, não estou nem falando daqui, que vai desaguar aqui no Guaíba, o que a gente faz? Quem tem ainda a sua casa em pé, não vai durar, vai cair, porque o solo está totalmente úmido. Rachadura nas casas, gente, pelo amor de Deus. A gente vivendo na umidade, as crianças, quem tem criança pequena, idoso, ficando doente por causa da umidade que está em cada casa, de todos nós aqui. Cadê o respeito por nós? Quer dizer que a gente é o fim do mundo? Em plena arena do Grêmio. Sabe o que eles querem fazer, gente? Eles querem tirar a população, né, a favela, para construir prédios, e é isso que eles vão fazer, porque vai vir a água e é isso que vai acontecer. Então, a metade acho que já foi embora, falta só mais um pouquinho para eles fazerem o que eles querem. Lá que nem o Beira-Rio, a hora lá vai ser aqui. Se vocês verem a planta da arena, vocês vão entender o que eu estou falando. Obrigado. Próximo inscrito, senhor Pirico. Fazer uma pergunta. O que o senhor pretende fazer com a Vila Farrapos e a Mário Quintana e o Humaitá? Por quê? Os planos de obra chegou aqui, a Grande Bauru chegou com 1,30 m no meio da JRN. O Grêmio está com 1 metro mais alto que a Vila. Então, quer dizer, nós temos um buraco. A Freeway era 4 metros de altura, eu era guri e brincava em cima dela. Aí eu faço a pergunta do senhor: o que o senhor pretende
fazer como a Vila Farrapos, a Margem Quintana e as outras vilas na volta. Por quê? Porque nós perdemos a enchente, construímos de novo. Entende? Agora nós vamos construir de novo, vamos perder de novo. Aí outra coisa. O que nós vamos fazer quando se vir? O temporal vai vir. Só Deus para segurar o temporal. Tá, mas aí o senhor vai ajudar nós no que no temporal? O senhor vai ajudar nós na lona? Ou o senhor vai ajudar nós a comprar o material depois de nós perder? Entende? Por quê? O vento vai vir, vai levar as telhas, vai levar as casas. Aí as madeireiras vão chegar com as telhas a 150 conto para nós. Ou a madeira. Eu pergunto para o senhor vai ajudar nós nessa parte? Não só na lona? Só isso. Obrigado. Obrigado, Perico. Próximo distrito, Luciano. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Senhor prefeito, eu vi o senhor hoje, o senhor tem um plano muito bom a respeito de Porto Alegre. Luciano, mais perto do microfone. Que o senhor quer fazer um projeto muito bonito no centro ali, quer povoar o centro, tudinho. Achei muito bom o seu projeto, tudinho. Concordo, sabe, que vai ficar bonito o centro, que está abandonado. Mas eu tenho um problema muito grave que é na minha rua. Não só na minha rua como outras, mas a minha há 55 anos, ela enche. E eu tenho comércio e estraga minhas coisas sempre. E existe uma solução para isso, que o demais já arranjou. Só que para fazer uns dutos, só que a equatorial tem os fios que atravessa para que isso aí não aconteça. Aí eu gostaria de saber se o senhor consegue dar essa solução para nós, para que isso não acabe só no papel. Ok? Obrigado, Luciano. Vamos ouvir agora a senhora Daiana. Boa noite, obrigada. Meu nome é Daiana de Maria, sou moradora há 12 anos aqui do bairro. E eu tenho um pedido para fazer, que eu acho que é fundamental para todo mundo. Meu imóvel tem 69 metros quadrados. O valor venal, que é o valor usado para a base de cálculo do IPTU, é de R$569 mil. A gente sabe que um imóvel de 69 metros quadrados não é vendido por R$569 mil aqui no bairro, nem antes da enchente, nem depois da enchente. Então a Secretaria da Fazenda precisa fazer uma reavaliação desses valores, principalmente o valor de venal, que é o valor de base do cálculo, para que seja cobrado corretamente o IPTU, que essa é uma das principais impostos que a gente paga e que a gente espera o retorno da Prefeitura. E meu segundo pedido é, a gente sabe que algumas coisas vocês fizeram e vocês vão apresentar, e a gente sabe que todo o pessoal que trabalha com o sistema de meteorologia e controle de eventos climáticos tem feito várias análises e todas elas são baseadas em eventos históricos. Fato. Mas se tudo que foi feito até agora, considerando que a obra que é projetada para 4 anos de solução definitiva, que tem aí, que vocês vão apresentar, se a gente estiver mais uma vez dentro de um evento climático extremo, qual é a ação que a Prefeitura, junto com todos os órgãos da cidade, está programando? Qual é a contingência para um evento extremo? Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Ana. Vamos passar agora ao conselheiro Rodrigo Henrique, conselheiro do Orçamento Participativo. Passa o microfone aqui, por favor, Douglas. Bom, boa noite a todos e todas. Que bom ver a comunidade mobilizada, né, para um evento, para uma preocupação que é de todos. As enchentes e alagamentos não são uma novidade, ainda principalmente aqui na nossa região.
A gente sabe, né, quem mora aqui há 20, 30 anos convive com isso cotidianamente, a cada ano, toda vez que tem época de chuva, a gente vê as ruas alagando. Por que a gente não faz, né, já que foi falado da viagem do prefeito aqui para Amsterdã, nós temos exemplos internacionais, né, e os chineses que convivem com esse problema há muitos anos e também estão convivendo nesse momento, nos apontam uma direção, que é adaptar as nossas regiões, os nossos bairros, as nossas cidades à contingência da chuva. Criar ambientes resilientes, ambientes adaptados para a absorção da chuva. E o que nós vemos agora na discussão do plano diretor, que foi aprovado com ampla maioria na Câmara de Vereadores, é o contrário. É justamente acabar com a permeabilidade do solo aqui na região. Por quê? Porque existe um interesse econômico nessa região. Existe um interesse dos grandes especuladores, das grandes construtoras, que querem utilizar da terra barata que aqui tem para lucrar com a nossa cidade e com a nossa desgraça. Essa é a grande questão, o fator central de por que nós estamos tão abandonados. Porque não há interesse econômico e político de que a nossa região se desenvolva com as pessoas que aqui moram, com as potencialidades da nossa gente, com os trabalhadores, com as pessoas que vivem e que sobrevivem aqui. Então essa é a questão central que nós precisamos colocar. E o que a gente vê, né, em geral? Expulsa a população, deixa a população embora, e aí quando vierem os grandes empreendimentos, os grandes investimentos, né, que não é para nós morarmos, é para outras classes sociais morarem aqui, aí sim se fazem os investimentos, se fazem as melhorias para que então não alague mais. Então, pessoal, o que foi feito até agora nas casas de bomba, as galerias que foram faladas aqui, que estão interrompidas há muitos anos, são problemas que a gente convive há muitos anos, por que não foram resolvidos? Se há recurso do governo federal, obras para reconstrução, por que não foram incluídas essas obras? Né, que são problemas que a gente precisa resolver. Então, se há de fato um compromisso da prefeitura com a população daqui do 4º distrito, para que ela possa viver bem, então que se façam essas obras, que a gente coloque o 4º distrito de fato como prioridade no planejamento da cidade. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Passamos agora à conselheira Sandra Noemi. Boa noite a todos e a todas. Eu quero começar pedindo desculpa para vocês por a reunião que aconteceu e foi uma bagunça. Eu nunca pude imaginar que um simples frop, né, tivesse tido aquela proporção tão desagradável. Mas errando, às vezes a gente acaba acertando. Porque se não tivesse dado aquela bagunça, a gente não teria essa mesa toda aqui, ó. Foi assim que a gente conseguiu trazer o prefeito aqui, conseguiu trazer todos os vereadores e secretários, porque eu acho que chega de perguntas. Nós estamos precisando de respostas. A gente vai esperar chegar o El Niño, vai esperar chegar, entendeu? Uma nova enchente, para aí tentar ver o que vai fazer. Não, foi a minha casa que teve 2,20 metros de água. Foi a minha casa que está vazia até hoje, porque eu não estou morando lá. Eu ainda não consegui voltar, porque tem um cheiro de chiqueiro que não é digno de uma pessoa que trabalha, que tem trabalho aqui na comunidade e não poder morar dentro da sua casa. Isso não é dignidade, eu não aceito viver dessa forma. Mas assim, ó, a minha decepção, prefeito, é com o DEMAI. Eu demorei 2 meses para agendar uma reunião que virou uma baderna. Foi vergonhoso aquilo, o desrespeito com pessoas idosas, com pessoas que estavam precisando ouvir uma palavra de tranquilidade, entendeu? Porque a gente ainda não voltou para o corpo, a gente ainda não consegue dormir tranquilo. Toda vez que se abre um temporal, uma chuva, a gente fica apreensivo, a gente está precisando de tratamento mental, porque a gente ainda não se curou, tá? E simplesmente o secretário manda alguém, ou a gente não teve estrutura para reunião, não tivemos resposta nenhuma, foi uma coisa tão desagradável que é vergonhoso com a comunidade. Agora sim, ó, secretário do DEMAI, diretor do DEMAI,
tem que ter um pouco mais de humildade com a gente. A gente não chama ninguém aqui porque a gente não tem o que fazer. Eu trabalho 12 horas por dia e eu ainda venho de noite para cá para ajudar a minha comunidade, porque a gente necessita de uma organização nesse bairro. A gente necessita botar a nossa comunidade em pé. Eu acho assim que a gente merece ser tratado com respeito, entendeu? Porque a gente trabalhou muito para ter casinha, casa melhor, seja o que for. É a nossa casa, entendeu? E a gente merece ser tratado com respeito. Eu não vou mais me prolongar, porque eu estou ansiosa para saber de respostas. Hoje eu vim atrás de resposta e eu não vou embora sem ter as respostas que nós precisamos aqui. Tá bom, gente? Boa noite, fica à vontade. Obrigado, Sandra. Então agora passo para o prefeito Sebastião Melo, que vai conduzir as devolutivas do governo. Bom, pessoal, primeiro nós vamos ficar aqui o tempo necessário. Tá? Segundo, eu posso ter muitos defeitos, e tenho no ser humano, mas o eu não tenho, que é ser covarde. Este bairro aqui nasceu na década de 60, eu tinha nascido em 58. Antes de mim, veio em 2016, 17, 18 prefeitos. Alô? Tá bem. E podia, qualquer um que estivesse sentado na cadeira do prefeito, a chuva seria a mesma. Eu tinha dois caminhos na X7, buscar culpado ou buscar soluções. E eu não busquei culpados. Porque se tem culpados, é em primeiro lugar, quem detém a proteção de cheias para entrar na cidade é o governo federal, está na Constituição brasileira. E as obras que foram feitas na década de 70, depois da enchente de 41, ela foi feita pelo DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, e veio do Sarandi e foi até o Cristal. E a partir do Cristal até o Lami, que tem 35, 40 quilômetros, não tem nenhuma obra de proteção de cheia. Então, proteção de cheias são duas coisas: é não deixar entrar água na cidade e tirar a água quando chove na cidade, nas cotas baixas, que tem que ser bombeada. Essas duas coisas. Bom, se vocês não querem me ouvir, não tem problema nenhum. Se vocês não querem me ouvir, manda a apresentação. Então, eu estou aqui para ouvir, com muita humildade. Nós estamos todos do mesmo lado. Eu não sou um prefeito indiferente. Eu sou um prefeito que trabalho noite e dia. A cidade tem 93 bairros. Posso ter muitos defeitos, mas trabalho muito, tenho responsabilidade e vou levar esse governo, se Deus quiser, com muita firmeza até o final desse mandato. Falta 2 anos e meio. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: o que é que nós fizemos até agora? O primeiro desafio, a cidade tem 30% do seu território tomado por água. Primeira coisa, nós tínhamos que botar a cidade em pé. Foi o que nós fizemos. Foi a primeira coisa que nós fizemos. A segunda questão era você refazer um sistema que foi destruído do Sarandi até o Cristal, sem ainda um projeto novo. E o terceiro era contratar um projeto novo. E eu quero falar dessas 3 coisas. As 23 casas de bomba, todas foram alagadas e não funcionaram. Elas tinham que funcionar. E todas elas estão funcionando hoje. Nós não tínhamos nós contratamos a Equatorial, aquilo que nós chamamos de robustez
elétrica, que é uma segunda linha específica para as casas de bomba, parte disso já está entregada. Nós fizemos o DIC da Fiergs, está pronto. O DIC 1 e o DIC 2, trecho 2 do Sarandi está pronto. E a parte 3, pode colocar, vai mandando lá, tá? A parte 3, que são as casas da Derbal, ainda nem todos, né, aceitaram a compra assistida, porque diz que as suas casas valem mais de 200 mil. E aqui é importante dizer, eu sou de cumprir acordo. E foi feita uma governança tripartite. O presidente disse, e eu confio nele, que todos que perdessem a casa teriam casa. E nós combinamos de fazer os laudos, gastamos 12 milhões para todos os laudos e bancamos no pico 3.500 estadias solidárias, que era depositar R$1.000 para as pessoas até que viessem as casas. E Porto Alegre foi a cidade que mais foi beneficiada, 5.000 casas assistidas. Precisa de mais 5. Tem gente faltando casa, é verdade. Mas 5.000 casas foram adquiridas, bancada a estadia pela prefeitura, o laudo pela prefeitura, e o governo federal pagou os R$200 mil. Lamentavelmente, tristemente, eu tive que levar mais de 250 na Polícia Federal, de gente que pegou o dinheiro da casa e vendeu a casa ou vendeu o terreno do carro. Isso é inaceitável. Tá? E vou levar agora a segunda leva agora. Semana que vem. Tá? Então, fizemos os dias. A obra do governo federal, delegada para o governo do estado, chamada obra para proteger o 4º distrito, para proteger o aeroporto, a Zona Norte, nós estamos fazendo em regime chinês uma obra de 50 milhões, financiada pelo FURIX, porque nós antecipamos essa primeira etapa em função do EUNIM, que começou a ser formado em dezembro. E nós estamos em julho acompanhando. Quando ele se formou, eu disse, governador, eu vou pedir para nós antecipar essa primeira etapa. Aqui neste CTG, os que têm memória sabem disso. Eu trouxe aqui o professor Tucci, que é um homem reconhecido internacionalmente, que foi contratado por 14 milhões para fazer todos os projetos, os novos e os antigos. E ele disse, prefeito, eu recomendo a fechar também o portão 14. E foi nesta mesa que eu anunciei para todos que estavam aqui, nós fechamos 8 portões dos 14, revisamos 4, encerramos agora na semana passada. Então, a proteção total que vem lá do Cais Mauá até o portão 14, isso é um assunto resolvido de proteção de cheias. Agora, sim senhor. Não, eu vou chegar lá, estou falando dos portões. Então, o estamponamento do 4º distrito, que é obra que vem lá do conduto forçado a Luchados, que é obra de 2004, 2005, 2006, se estourava. Nós também resolvemos aquela parte ali. Agora, a questão de macro-drenagem e de micro-drenagem é um desafio de uma cidade que cresceu em todos os lugares e também nesta região, sem a infraestrutura acompanhar. Então eu queria, antes de voltar aqui, responder 3 perguntas. Eu não estou botando um centavo para fazer a obra da saída daqui para Fruí, que ela beneficia em primeiro lugar o bairro, não é o Grêmio. Mas é uma emenda parlamentar que eu estou cumprindo, eu sou legalista. Uma deputada botou uma emenda parlamentar e quer que a prefeitura faça a obra, e ela vai fazer. Então não compete a mim, eu não tirei dinheiro do caixa para fazer isso. Esta obra é uma obra que tem uma emenda parlamentar e que eu vim aqui para cumprir o que a emenda foi feita. Conselheiro, não faça isso comigo. Eu vetei 4 emendas do plano diretor, já devolvi. Uma delas que eu vetei foi a questão da permeabilidade. A permeabilidade aqui do 4º distrito. Eu vetei essa emenda em letra garrafal e tenho certeza que os vereadores vão acolher o veto do prefeito. Então não faça isso comigo. Tá? O plano diretor teve vetos necessários ao longo do Pinheiro e daqui. Então, a questão da macro-drenagem, e aí eu queria dividir, eu vou voltar para apresentar contigo, estou fazendo essa apresentação, eu queria que vocês ouvissem tecnicamente um dos melhores quadros que tem a prefeitura, um engenheiro concursado, que é diretor de drenagem. Vocês façam a anotação, deixa ele falar, eu vou dividir com ele essa responsabilidade,
mas eu queria que ele falasse, para não ser o prefeito, ele é o diretor de drenagem, não tinha, o Débora foi para o DEMAI, no governo anterior, nada, foi um filho mal rejeitado, muito rejeitado do DEMAI, não tinha diretor de DEMAI, não tinha, e eu quero dizer aqui, dos investimentos que nós estamos fazendo, de 6 bilhões, 2 bilhões e 500 vem para a produção de cheia. São obras que muitas vezes não se enxergam. Aliás, eu sempre digo, quanto mais eu tiver obra que o povo não enxerga, é uma cidade melhor. Agora, nós precisamos dialogar mais, porque eu acho que é fácil sempre jogar pedra, gente. Eu sou daqueles políticos que acham que o lugar mais quente do inferno está reservado para aqueles que em momentos difíceis se jogam debaixo de uma mesa. Eu não joguei na pandemia, não me joguei nas enchentes, apanhei mais do que Jesus Cristo, choveu no Rio Grande do Sul, e tem que dizer assim, não há proteção de cheia na cidade, só fazendo obra na cidade. O governo federal e o governo do estado tem que fazer a bacia do Guaíba, tem 85 mil quilômetros. Eu não sou governador do Rio Grande, não sou presidente do Brasil, eu sou prefeito da cidade, então nós temos que dividir essa responsabilidade. E também vou dizer com o resultado, é fácil jogar pedra, não adianta tirar a areia do Guaíba, como todo mundo faz esse discurso. Aonde é que nós vamos botar essa areia? E os bilhões para tirar essa areia? Não é competência minha, não é competência do município, mas eu não vou jogar para o governador ou para o presidente aquilo que não vai resolver o problema, porque mais areia vai chegar. Agora, fazer bacias de contenção ao longo da bacia do Guaíba, isso vai resolver. Resolver o canal de Itapuã, o canal ali da Lagoa dos Patos, isso vai resolver. Então eu quero dividir contigo, tu começa a apresentação e eu vou dividir contigo aqui a apresentação, tá? Boa noite, pessoal. Eu me chamo Alex Anotelli, então sou o diretor de proteção contra cheias e drenagem urbana de Porto Alegre. Então, eu sou responsável por resolver todos os problemas de drenagem e de proteção contra cheias de Porto Alegre. Se entrar água no Maitá, vocês sabem agora quem é o responsável. Então, assim, eu gostaria de falar, deixar bem claro como que funciona e diferenciar a proteção de cheias da drenagem urbana. Então, assim, a proteção de cheias, ela é não deixar a água do Guaíba entrar para dentro da cidade. São comportas, diques, muros que protegem a cidade, o boulder, da entrada de água da cidade. A drenagem urbana é retirar a água que cai da chuva dentro da cidade e para fora da cidade. Então seriam as galerias, as redes, as casas de bomba. Então, deixando isso bem claro. Aqui nesse slide a gente mostra então os investimentos que estão sendo feitos em drenagem urbana e proteção contra cheias em toda a cidade. São 2,3 bilhões de reais, recursos de financiamentos nacionais, internacionais, recursos próprios do DEMAI, da Prefeitura, do Governo Federal, do Governo do Estado. Então, todos os recursos destinados à drenagem são 2,3 bilhões, 1,1 bilhão de casas de bomba, 600 milhões de galerias e 624 milhões destinados à proteção contra cheias. Tá? Eu vou falar um pouco então das obras que foram concluídas e estão em andamento. Então aqui merece uma atenção especial. O canal da Camozato, tá? Foi o senhor Sérgio Bueno que mencionou que tinha 1,30 m, né? Não é 1,30 m ali de água, é em torno de 1,70 a 2 metros de água que tem todos os dias no canal da Camozato. Tá? O porquê que isso acontece? Se a gente abrir qualquer boca de lobo no Maitá hoje vai ter cheio d'água, vai estar cheio d'água, vai ter de 1,70 m a 2 metros de água dentro das galerias. Por que isso acontece? Tá? Porque o bairro ele foi urbanizado numa cota baixa, a casa de bombas veio antes da urbanização do bairro, então a casa de bombas hoje ela opera numa cota de 70 centímetros a 1 metro. Se ela passar de 1 metro, começa a sair água na boca de lobo que fica em frente à casa de bombas. Se baixar de 70 centímetros, eu tenho que desligar a bomba, porque a bomba começa a captar e estraga a bomba, queima a bomba, quebra a bomba. Tá? Então, isso é um problemão para a drenagem. Então, o canal da Camozato não está sujo, como todos falam. As redes, as galerias, né? Foi outro senhor que falou, o caminhão passa ali com a boca de lobo e ela continua obstruída. Ela não continua obstruída. Ela tem água porque a casa de bombas não consegue baixar o nível das galerias e das bocas do bairro. É um problema estrutural do Maitá. Uma área que foi urbanizada numa cota totalmente errada. Tá bom? Então, o canal da Camozato a gente conseguiu concluir a obra. Estamos concluindo a obra, foi feita a remoção das famílias que ali residiam. Essa semana a gente está concluindo o fechamento da Camozato. Falta botar o aterro, então até o final de julho essa obra vai ser concluída. É uma obra extremamente difícil, vocês podem ver o tamanho das galerias. Tá? Então,
é o principal escoamento do bairro Humaitá, esse canal. Então, quando chove eu tinha que recolher tudo, aí passava chuva, eu tinha que esperar os dias de sol obstruir o canal. Então, os bags são para obstruir o canal, para as equipes conseguirem trabalhar no seco. Então, foram feitas tanto a colocação de galerias prontas quanto moldado novo. Então, foi construído o canal novamente. Falar um pouco então das comportas de proteção. Eu vim aqui 2 semanas atrás, comentei com o pessoal que a gente iria terminar as comportas. Então, a gente já terminou, tá? As 14 comportas que tinham um sistema de proteção, 8 foram totalmente fechadas. A 3, a 5, a 7, a 8, a 10, a 9, a 10, a 13 e principalmente a 14, que foi a principal entrada de água dentro da cidade, tá? É muito importante dizer assim, a entrada de água na comporta 14 foi mais de 100 mil litros por segundo. Não tinha o que fazer, tá? Esse volume de água tem a capacidade de alagar a cidade inteira, tá? Então, assim, muito providencial o fechamento dessa comporta, por definitivo. Alô? O Guaíba é formado por 4 rios, o maior deles, do volume de água de 82%, chama-se Jacuí, que nasce na cabeceira de Passo Fundo, lá com o Marau. E a boca do Jacuí é aqui. Então, estas estacas aqui, elas têm 23 de profundidade, e portanto ela foi, todas elas, mas especialmente esta comporta foi muito reforçada, porque aqui tem essa questão do Jacuí. E pode ver na imagem aqui que o Jacuí ele vem de frente na comporta 14. Então, mesmo a gente colocando uma comporta robusta, como foi colocado na 11 e na 12, deveria ser feito, construído um parapeito para amortecer essa chegada da água. Então, é muito mais prudente, foi uma orientação técnica do professor Dude, de um fechamento definitivo e assim fizemos. Então a gente também concluiu as obras nas passagens 11 e 12, que foi concluída semana passada, comportas robustas, testadas e entregues, e também é concluída a reforma das comportas 1, 2, 4 e 6, lá na região do Cais, que também foram totalmente reforçadas no sistema de abertura e tudo mais. Então o capítulo comportas em Porto Alegre está resolvido. Tá? Aqui eu trago então um pouco das imagens do acontecido em 2024 e como estão hoje. Então, comporta 3 fechada, comporta 8 totalmente lacrada, comporta 11 foi fechada um lado e reformada com uma comporta nova no outro lado, comporta 12 totalmente reformada e entregue na semana passada, comporta 13 que fica ao lado da comporta 14 também totalmente fechada, e a comporta 14 que todo mundo conhece, então que foi o principal problema da cidade de Porto Alegre, completamente lacrada. Falar um pouco então das obras de condutos forçados. Então, o que é o conduto forçado? Conduto forçado são as águas as galerias que captam água no local mais alto da cidade e vai diretamente para o rio. Esses condutos eles não passam por uma casa de bombas. Por quê? Porque ele não capta água uma cota abaixo da cota de proteção da cidade. Ela capta só a água acima dessa cota e manda diretamente para o rio. Tá? Qual que é o problema que aconteceu lá? Essas galerias, os condutos forçados, eles precisam ter postos de visita para limpeza e manutenção. Tá? E foi mal dimensionado na época do projeto. As tampas elas estouraram, quando o rio sobe, a água desce a grande velocidade, bate no rio e estoura as tampas. Tá? E foi isso que aconteceu. No momento que a tampa estourou, a água, quando a cota do rio subiu, a água saiu por essas tampas estouradas. Tá? O que foi feito? Foram feitas a reforma de 14 tampas, tá? Uma estrutura muito mais robusta, então é um sistema que abraça toda a galeria, com comportas com parafusos, então ela é completamente parafusada na estrutura, tá? Então assim, hoje tem 14 tampas que estavam estouradas, foram completamente fechadas hermeticamente. Ali tem uma imagem então, do período da enchente, do conduto forçado, ou seja, aquela altura que chegou o chafariz ali é a altura que estava o rio. Então ele tenta equalizar e começou a entrar água para dentro da cidade por aí. Hoje esse problema também, capítulo condutos forçados, está resolvido em Porto Alegre. Tá? Outros problemas que teve. É muito bom falar que a gente ouve muito, né? As casas de bombas falharam e entrou água na cidade. Isso não é verdade. Tá? A água entrou na cidade e causou os problemas nas casas de bomba. É importante deixar isso muito claro. Casa de bomba não é sistema de proteção de cheias. Casa de bomba é sistema de drenagem. Ela tira a água dentro da cidade para fora. Tá? E nós tínhamos problemas de projeto, tá? De concepção de projeto em 6 casas de bomba. Na 6, na 13, na 17 e na 18. 17 e 18 no Centro Histórico. A 6 aqui no Anchieta e a 13 lá no Parque Marinho do Brasil. O que tinha lá de problema? Lá tinha um poço de
descarga da casa de bomba não tinha proteção nenhuma. Tinha uma tampa metálica em cima, no momento que o rio sobe, a água retornava pela própria casa de bomba. É um problema de concepção de projetos, não é uma falha da casa de bomba. Tá? Então aqui nós temos os problemas então, que foram totalmente resolvidos. Então, nas 4 casas de bombas foram resolvidas. A número 13 foi instalada uma tampa hermética, que é essa tampa aqui. Então tem mais de 20 parafusos prendendo essa tampa. Então hoje ela está completamente lacrada, com borrachas de vedação. Tá? Aqui é a imagem do serviço sendo executado. Aqui é a casa de bombas número 17, então a água saindo ali na enchente de maio 24, e agora foram construídas essas paredes e a água, ao invés de sair por aqui, ela fica enclausurada dentro dessa comporta e está acima da cota de inundação, então ela está totalmente protegida. Tá? Depois eu chego lá, tá bom? Na comporta, casa de bombas número 18, da mesma forma, então ela não tinha proteção nenhuma. Aqui tem mais, inclusive, ali de 24, que tinha sacos de areia protegendo a saída da água. A cota subiu tanto que não foi possível. Já foi resolvido o problema também, construídas essas chaminés de equilíbrio. Tá? E na casa de bombas 6 também foi construída uma chaminé de equilíbrio no posto de descarga. Tá? As obras do Polder 78. Então, por que é tão importante para o Humaitá as obras do Polder 78? Tá? As obras do Polder 78, ela não vai proteger o aeroporto, não vai proteger o Humaitá, o Sarandi, ela vai proteger a cidade inteira. Se entrar água pela região do Polder 78, que é uma região que hoje está completamente aberta, tanto pela saída do Arroio Areia, quanto pela saída do Arroio Passo das Pedras, se acontecer o que aconteceu em 2024, a água chega na Cidade Baixa, a água chega na Ipiranga, tá? Alaga toda a cidade como alagou em 2024, tá? O que está sendo feito de forma emergencial, uma obra, como o prefeito falou, uma obra chinesa que a gente está executando dia e noite e a gente vai entregar até o final de agosto essa obra. Tá? Seria o quê? Seria o fechamento de um dique provisório no Passo das Pedras e fechamento de galerias com comportas e válvulas flap. O que acontece? Quando o rio Gravataí sobe acima de 5 metros, por exemplo, que foi o que aconteceu em 2024, a água aqui dentro dessa região sobe 5 metros também, porque elas são vasos comunicantes. A água está lá fora, ela entra da mesma altura para dentro da cidade. Tá? Fechando lá, eu protejo essa região. Tá? E o que vai chegar de água aqui? Apenas a água dos arroios, que seria a água da drenagem da cidade. De forma provisória também estamos instalando 14 metros cúbicos de bombeamento artificial com bombas flutuantes, tá? Para você ter uma noção, 14 metros cúbicos é mais do que a casa de bombas número 5 aqui do Humaitá. Tá? Então é muito bombeamento, então tem capacidade para bombear muita água, mais de 14 mil litros por segundo. Então a gente consegue manter essa região seca, não oferece risco de estourar o dique do Sarandi, como aconteceu em 24, não vai passar por cima do dique areia, como aconteceu em 24, e não vai voltar água por dentro da areia e invadir a pista do aeroporto, que nem em 2024, que teria a capacidade de alagar toda a cidade. Então essa obra protege a cidade e protege também o bairro Humaitá. Tá? Aqui é o modelo hidrológico dessa comparação. Então, do lado da esquerda, se aconteceu o que aconteceu em 2024, sem essa obra provisória, do lado da direita é com a obra provisória. Então, assim, alaga a cidade inteira. Então, a gente está correndo com essa obra, vamos entregar até o final de agosto e vamos proteger a cidade. Tá? De forma definitiva, tá? O que vai ser feito ali? Essa é uma obra do governo federal, que vai ser executada pelo governo do estado e que nós, DEMAE e Prefeitura de Porto Alegre, estamos solicitando que a gente execute essa obra. O que a obra definitiva prevê? Prevê o fechamento definitivo dos arroios embaixo da freeway e a instalação de um grande reservatório de amortecimento para amortecer as águas do Areia e do Passo das Pedras e 2 casas de bombas bem robustas para expulsar essas águas dentro da cidade. O que a gente está fazendo de forma provisória vão ser feito de forma definitiva com casas de bombas bem robustas e sistemas bem confiáveis. Tá? Falar um pouco então do sistema de drenagem. Tá? O que a gente faz na drenagem? Tá? Então, assim, hoje nós temos uma estrutura com mais de 170 servidores dedicados à proteção contra cheias e drenagem urbana. Então, antigamente, antes da enchente, só um minuto. A estrutura de drenagem era a limpeza das vias, a limpeza das galerias nas vias, e tinha uma turma de 3 pessoas que cuidavam das casas de bomba. Era isso. Tá? Um projetista, 2 fiscais de obra, essa era a drenagem de Porto Alegre. Tá?
Hoje tem uma estrutura, com a reforma administrativa do DEMAI, tem uma estrutura, uma diretoria específica de proteção contra cheias, que pensa desde o planejamento da cidade até a limpeza da boca de lobo. Então, tudo isso está nessa diretoria de proteção contra cheias. Hoje nós temos um supervisório, um sistema de controle operacional dedicado que roda 24/7. Hoje, neste momento, tem alguém olhando o nível de todas as casas de bomba de Porto Alegre. Tá? E temos equipes de manutenção também dedicadas às casas de bomba de Porto Alegre. Tá? Hoje, todas as casas de bomba de Porto Alegre foram 100% recuperadas. Hoje, neste momento, eu tenho 96% das bombas operacionais. Das 101 bombas que a gente tem, 96 estão disponíveis para ligar e as outras 5 estão em manutenção preventiva, tá? É muito bom deixar isso claro, assim, não se fez nada, se recuperou, a gente perdeu todas as casas de bomba, perdeu motores, perdeu o quadro de comando, perdeu subestação, perdeu transformadores e a gente recuperou tudo isso já em menos de um ano da enchente, tá? Assim, então hoje a casa de bomba ela não passou ainda pelo retrofit de manutenção e compra de novos equipamentos, mas elas estão 100% recuperadas. E aí a gente tem os projetos das resiliências, que são a reconstrução, tá? Então, o primeiro lote 1 e 2, que envolve o lote 2 principalmente, que envolve as casas de bombas aqui do Maitá, já foi licitado, contratado, já montaram o canteiro de obra, estão em fase de elaboração de projetos e provavelmente esse mês, no início do próximo mês, começam as obras efetivas, tá? Comentário sobre o gerador da Casa de Bombas 8. Sim, o gerador da Casa de Bombas 8 estava até pouco tempo, foi retirado porque vai ter um gerador definitivo lá. Ele foi retirado pelo período de obras, porque a Casa de Bombas tem um espaço muito pequeno. Assim que as obras terminarem, o gerador definitivo vai ser implantado na Casa de Bombas. Sim, não, a gente sabe, a gente passou hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro em conversa com a CR, porque a CR revisou todos os alimentadores que alimentam as casas de bomba. Hoje nós temos uma obra, e eu vou mostrar depois, obras de resiliência elétrica, tá? O que é? Vão ter mais alimentadores atendendo a mesma casa de bombas de subestações diferentes, eu já explico. Tá? A operação da drenagem, então esses são os sistemas, só para mostrar, hoje eu tenho um sistema no celular que eu consigo ver o nível das casas de bomba. Volta e meia o vereador me questiona sobre o nível da casa de bombas 5, o nível da casa de bombas 8, prontamente eu respondo dizendo que estão dentro dos parâmetros operacionais. Tá? E também, não, eu dou certeza absoluta do que eu falo, não precisa me duvidar, absoluta certeza. Tá? Aí esse aqui é só para mostrar, não precisa entender. Tá? O que eu quero mostrar? Hoje, todas as casas de bombas, elas têm um relatório que eu consigo emitir desde que foi implantado o sistema de telemetria. Tá? O que me diz isso aqui? Isso aqui é a casa de bombas 20, Vila Minuano, lá no Sarandi, que ela operou fora do padrão. Tá? Eu consigo analisar aqui que a boa casa de bombas operou fora do padrão, eu notifico a empresa, essa falha operacional de questões de 15 minutos custou para a empresa mais de R$35 mil. Então, assim, a empresa que trabalha conosco hoje sabe que a tolerância nas casas de bomba é tolerância zero. A gente não admite erro na operação das casas de bomba. Tá? Então, isso aqui ilustra isso que a gente está falando. Então, assim, 15 minutos que o operador deixou de ligar, deveria ter ligado a bomba, custou para a empresa R$35 mil. Tá? Aqui é sobre as linhas exclusivas das casas de bomba. Então, assim, a gente está colocando 41 quilômetros de redes dedicadas às casas de bomba. Então, todas as casas de bombas aqui do Maitá terão uma rede dedicada e exclusiva para elas. A CE Equatorial tem a capacidade de desligar a energia elétrica do bairro inteiro e deixar apenas as casas de bombas ligadas. Tá? Isso foi um dos grandes problemas ali na enchente de 24. Né? Cidade Baixa, por exemplo, casa de bombas 16, CE Equatorial, por questões de segurança, precisou desligar a rede, foi desligada a rede, desligou também a casa de bomba, alagou a Cidade Baixa, que a casa de bomba estava dando conta de manter. Então, Alex, é importante explicar para eles o seguinte: nós contratamos por 18 milhões dessa obra, ela está sendo feita por etapas, mas ela não está ainda todas as casas de bomba sendo atendidas dessa forma. É importante dizer quais já foram concluídas, quais estão em andamento. Tá? A gente pretende concluir todas elas até setembro agora, tá? Todas as casas de bombas pluviais, mas ela já atendeu a casa de bombas número 7, já atendeu a casa de bombas do Menino Deus, todas as EBATs, todas as ETAs, tá? E os próximos lotes são os lotes aqui da casa de bombas 6 até o Sarandi e a casa de bombas aqui do Maitá, que são do quarto distrito Maitá, da casa de bombas da 1 a 8.
Não tem problema, eu sei o que acontece nas casas de bomba. Eu tenho total controle de toda a situação de todas as casas de bomba de Porto Alegre, tá? Não vai alagar as casas, tá? Pessoal, deixa o engenheiro encerrar e depois a gente vai ouvir vocês de novo. Estou dizendo que se tiver ficar aqui a noite inteira, nós vamos ficar, não tem problema nenhum. Tá? Agora deixa ele apresentar. Vocês podem não concordar com nada. Vocês me convidaram para apresentar o que nós fizemos. Se vocês não quiserem ouvir, eu também dou por encerrada a reunião. Não? Tá? Então, o que é o futuro da drenagem? Aqui a gente vai focar então nas soluções previstas para o bairro Maitá. Tá? Foram captados, então, no Firesc, 240 milhões de reais para as obras de drenagem aqui no bairro Maitá. Tá? Ela envolve nova casa de bomba, bacias de amortecimento, novas galerias de macrodrenagem, novas redes de microdrenagem. Por que isso? Porque a água não escoa. A casa de bombas que existe hoje não consegue retirar e esvaziar as redes da cidade, do bairro. Tá? Então, essas novas casas de bombas serão mais profundas, terão uma declividade maior, a água vai ter velocidade de escoamento. Então, esse projeto vai resolver o problema da drenagem do Maitá. Tá? Aqui é o cronograma de execução de projetos e obras. Tá? O dinheiro está captado, o dinheiro é carimbado para essa obra, não se mexe nesse dinheiro para nenhuma outra obra. Hoje nós temos, em novembro, a conclusão do projeto executivo, publicação do edital de licitação em janeiro de 2027, ordem de início das obras previstas para junho de 2027 e 3 anos de obras. Tá? Então, em 4 anos a partir de agora, junho de 2030, a gente conclui as obras do sistema de drenagem. Vou mostrar uma imagem aqui que consegue ilustrar o que está sendo previsto. Tá? Então, em verde são as redes de microdrenagem previstas no projeto. Em laranja são as grandes galerias, inclusive o da Camozato vai ser feita uma galeria totalmente nova. Tá? O canal norte, o canal sul, a galeria também do Beco X. Tá? Em vermelho, novos canais. E em rosas, as novas EBAPs. Então a EBAP 8 vai ser uma casa de bombas maior. Tá? A casa de bombas 4, sinalizada pelo IT4, que é a casa de bombas 5, ela vai ter em torno de 3 a 4 vezes maior do que a que a gente tem hoje. Então, esse é um projeto estruturante, tá? Vai dar obra no bairro, vai incomodar, vai ter transtorno de mobilidade, mas é uma obra extremamente necessária e aqui todo mundo concorda que é extremamente necessário. Então, assim, esse projeto, que já tem dinheiro captado, já está em desenvolvimento de projetos, vai resolver o problema da drenagem do bairro Maitá. Ah, mas demora 3 anos de obra. Sim, demora 3 anos de obra. Você está falando de galerias de canal de 6 metros de largura, galerias de 3 metros de largura. Então são obras gigantescas, tá? Quando a gente fala de drenagem, a gente fala sempre de obras gigantescas, galerias que a gente caminha dentro, tá? Por isso que é tão caro, por isso que é tão demorado. Os sistemas eles vão ser todos redimensionados, onde tem famílias, tem que ser removidas as famílias. Tá? Não, ok, se não estar, vai ter que estar. Tá? Então, assim, as obras, elas, isso é uma concepção, ela pode mudar traçado, pode mudar diâmetro, quando chegar no projeto executivo que está em andamento. Tá? Isso pode ter alterações, tá? Mas essa é a concepção. Novas redes de drenagem em todo o bairro, e novas casas de bomba muito mais robustas que a gente tem hoje, tá? Num universo hoje de 4 anos. Seguir. Tá? Voltando aqui, então, tá, mas aí eu não quero esperar 4 anos, né? Vocês estão me relatando que todo dia dá problema, que todos os meses dão problema, vai chover agora. Então o que a gente pensou de forma provisória para resolver, para tentar amenizar o problema? Vou dizer resolver, para tentar amenizar o problema. Então aqui a gente tem o canal norte, vem na Camozato, entra no canal norte, e aqui é a casa de bombas, tá? O que a gente está pensando? Vamos instalar uma bomba ao lado do canal que tem a capacidade de rebaixar o nível de todas as galerias e todos os canais do bairro. Tá? Então a gente coloca aqui, do lado direito a gente tem a galeria, aquele quadrado ali é a galeria, aí a gente faz um conduto forçado até um
lugar da bomba e a bomba fica muito mais profunda, tá? Então hoje, a gente plantando esse sistema, eu teria capacidade de esvaziar todas as redes do bairro, inclusive o canal da Camusato. Hoje o canal da Camusato está com 1,70 m, 2 metros, a gente consegue esvaziar. Hoje não consigo, não tem como fazer. Assim, de forma provisória, é bem importante saber que isso é paliativo para amenizar os problemas enquanto a gente aguarda e executa as obras macro que tem na região. Tá? Então, assim, isso aqui é um projeto que já foi pensado há um bom tempo. A gente precisava do recurso, esse não é recurso do governo federal, não é recurso do governo do estado, mas a gente conseguiu uma emenda parlamentar para executar essa obra. A gente apresentou o projeto, recebeu o recurso e a gente vai executar isso aqui. Tá? A gente consegue, inclusive, executar pelas obras que estão sendo feitas na própria reconstrução. O prazo, então, a gente tem o prazo de conclusão das obras da reconstrução até o meio do ano que vem, então até o meio do ano que vem a gente conclui essa obra. Essa chuva que vai vir agora, então vai estragar ainda. Alô, quero agradecer o Engenheiro Alex e queria pedir ao Felipe que na Catavento, é a empresa que dá serviço de tecnologia para Porto Alegre, e eu queria, Felipe, que tu fosse conciso e preciso do que está previsto a partir de amanhã, nos próximos 10 dias, das chuvas que vão cair em Porto Alegre e da chuva que vai cair no Rio Grande do Sul. Então, aquela e a atenção de vocês, ser um profissional de alta qualidade, nos assessora noite e dia na sala de situação, e eu recebo todo dia, de manhã e de tarde, as previsões dos próximos semanas. Então, por favor, tá? Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Tá, então é o seguinte, hoje pela manhã, tá? Diante do cenário que se mostra nos próximos 10, 12 dias, nós emitimos um alerta nível vermelho, tá? Que é o terceiro nível da nossa escala de cores, tá? O que nós vamos ter? A partir de agora, os eventos de chuva mais significativa, os temporais, eles vão estar associados já com El Niño. Por quê? No dia 11 de junho, a NOAA estabeleceu o início do El Niño. O que não é surpresa para ninguém? El Niño é chuva acima da média, ponto. El Niño é vento acima de 90 a 100 km por hora de forma pontual. Outro ponto. E para a nossa região, a região sul de uma forma geral, são os impactos que o El Niño tem em termos globais. Assim como no norte e nordeste é menos chuva, é questão de queimadas, para nós é chuva, sempre foi assim e sempre continuará dessa forma. Tá? Outro ponto, estamos nos encaminhando para que esse El Niño seja o mais intenso desde 1950. Sim, se ele bater a casa dos 3 graus Celsius acima da média, que é a temperatura do oceano, ele estará com certeza entre os top 10, tá? Mas sozinho ele não provoca cheias, ele não provoca enchentes na nossa região. Hoje, um dos El Niños mais intensos foi em 1997, 98, e nós não tivemos problemas comparados a 2024, que apesar é um grande erro. A cheia de 24 não foi provocada pelo El Niño. Fazia 2 meses que nós não estávamos em El Niño, estávamos em águas neutras, ou seja, nem aquecidas e nem resfriadas, tá? Voltando agora para o gancho do nosso alerta, então para Porto Alegre, entre a noite de sábado, isso, começa na verdade, prefeito, eu trouxe um pouquinho do prognóstico entre outubro, novembro e dezembro nessa apresentação. Então eu vou fazer um resumo aqui e eu pulo para ele, vou ser bem breve, tá? Isso, a chuva começa agora na sexta, tá? Com a entrada de temporais, por quê? Vocês viram que nós estamos com aquecimento não muito normal dentro do inverno. Então, calor é energia, energia potencializa nuvens, que é igual a tempo severo, beleza?
normal também quando acontecem esses desregulamentos da atmosfera. E a energia tem que ser dissipada para algum lugar. Em vento, em chuva. Então, voltando, entre a sexta e a próxima terça-feira, nós teremos o acumulado total, gente, total, não é por dia, de 150 milímetros, tá? Na cidade. Por isso que o nosso alerta começa às 4 horas da manhã de sexta-feira agora e vai até às 23 horas e 59 minutos da próxima terça-feira, tá? Por isso que nos motivou. Podemos ter na entrada vendavais, queda de granizo, muita descarga atmosférica, então cuidado a quem estiver exposto nas áreas externas. E a precipitação, 150 milímetros em 7, 8 dias é uma chuva razoável, tá? Isso significa um pouco a mais da média para o mês inteiro, que é em torno de 120 a 125 milímetros. Tá bom? Agora eu vou passar, porque eu prometi, e eu gosto de cumprir o que eu prometo, de cumprir as minhas promessas, que eu ia trazer um mapa de chuvas, né, que não deu para apresentar no outro dia. Bom, então aqui só para vocês entenderem, tá? Aquela parte onde está escrito águas quentes é a região do Equador, Pacífico Equatorial. Anos de El Niño, aquela região toda fica muito quente, tem muito calor, muita umidade, e os ventos em altos níveis da atmosfera transportam esse calor e umidade para o extremo sul da América do Sul, onde nós residimos. Mais calor, mais umidade significa mais condições para chuvas. Por isso que em anos de El Niño, que muda a configuração da atmosfera. Aqui é um breve resumo, tá? Então nós temos 11 de junho, foi estabelecido o El Niño, não tem mais dúvida, 98% que ele adentre 2027, indo até março, e 81% que no trimestre outubro, novembro e dezembro deste ano, ele atinja uma classificação muito forte, ou seja, 2,8 a 3 graus acima da média. Então vocês estão vendo que para esse ano, esse trimestre seria o período, não digo do ápice, né? Mas quando ele vai se transformar vagarosamente num El Niño muito forte. E o que eu fiz para trazer até uma reflexão para vocês? Eu, com a minha equipe, acumulei a chuva para os meses de outubro, novembro e dezembro. Já que é 81% de ser muito forte, eu quero saber como é que é o comportamento dessa chuva acumulada, considerando um El Niño muito forte, se as previsões se mantiverem acima de 70%. Bom, vocês podem observar que aquela cor em roxo são os maiores acumulados. Então, somando a chuva de outubro, novembro e dezembro, nós temos um acumulado superior a 1.000 milímetros, que nem está na nossa área de contribuição, está fora das bacias. Então isso já nos traz um pouco de alento que o pior estará na divisa com Santa Catarina. Então acredita-se que o El Niño seja um pouco pior dali para cima. Outro ponto de reflexão, nesse trimestre nós esperamos entre 700 e 950 milímetros. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Em 2024, choveu em torno disso ou um pouco mais em quanto tempo? 10 dias, 12 dias, menos de 15 dias. Aqui nós estamos falando nesse volume em aproximadamente 3 meses. Então o que eu quero trazer como uma reflexão para todos? Muito cuidado com fake news, que vai ser que vai ser pior que 2024. Isso aqui não é achismo, eu não trabalho com achismo, a Catavento com a Defesa Civil não trabalha com achismo, isso aqui é dado, isso aqui é ciência, a gente roda modelo todos os dias e vamos ver as diferenças. Então, no pior cenário, nós vamos ter uma chuva que é parecida com 24, só que em 3 meses. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Alô? Eu queria falar um pouquinho do plano de contingência.
Tem coisas que o prefeito delega, tem coisas que o prefeito não delega. Muitos de vocês lembram que eu era o vice-prefeito em 2016, quando deu aquele temporal, eu estava no exercício da prefeitura, quando caiu 5.000 árvores em Porto Alegre. E tivemos um tufão muito forte. Então eu venho de uma experiência de vereador, vice-prefeito, e o que não tem faltado é turbulência nesses mandatos. Então amanhã eu vou atender os 5 de manhã. Eu não quis cancelar essa audiência com os servidores públicos. Transfiro o gabinete do prefeito para o SEIC, que é onde eu tenho mais tecnologia. Montamos essa semana, a primeira reunião aconteceu na segunda-feira, uma reunião de 2 horas. Eu chamei todos os órgãos internos e convidei externamente a Brigada Militar, os bombeiros do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, convidei o Exército Brasileiro, representação do aeroporto, do Transurb, que opera uma casa de bomba aqui perto, que nós estamos supervisionando e operando junto com eles. O aeroporto às vezes vai ter que parar se tem vento. Chamei a Equatorial, porque eu vou dar alguns exemplos. Nós temos 1.300.000 árvores em Porto Alegre. Isso é um ativo muito importante, mas quando tem temporal, evidentemente que tem queda de árvore. Então, as redes são aéreas. Tem chuva, o fio bate na árvore, muitas vezes a árvore cai num fio energizado, tu não pode botar lá a sua equipe antes de chegar à Equatorial. Então tem uma governança bastante delicada. Então a nossa governança que montamos, eu vou estar nesse comando, cancelei as minhas atividades, eu estarei na Restinga, sábado, Prefeitura Mais Comunidade, pedi desculpa à comunidade, eles entenderam, e eu fico de plantão a partir de sexta-feira amanhã no comando desse processo, né? O que eu queria pedir para vocês, né? Aqueles que puderem, não circularem muito, né, nesse final de semana, né, porque realmente vai ter mais vento na sexta-feira, e a chuva acumula mais depois. Se essa chuva é espaçada, é uma coisa. Se ela vem, né, uma pancada só, ela tem uma outra significado. Mas eu quero dizer que é o seguinte, muita responsabilidade, eu para cada um de vocês. Nós temos uma cidade muito mais preparada hoje, né? E eu queria responder aqui algumas questões que sempre a pergunta é importante para responder. Eu sou um prefeito muito pouco viajado, mas eu me senti no dever de ir na Holanda, porque o primeiro DIC na Holanda tem mais de 1000 anos de existência. E em 1953 eles perderam 2.000 pessoas na enchente de 1953. Eu fui nas universidades, acompanhei, o governador foi junto, fui nos governos regionais, locais, e eles explicaram o sistema. O sistema deles, primeiro, todo é comandado pelo governo federal. E aí tem gerenciamento, às vezes, regionais, locais. Eles têm 23 bacias hidrográficas. Investiram ao longo do tempo bilhões e estão estudando isso para os próximos 100 anos. Né? É um país que tem cota muito baixa. Então, para vocês entenderem, né? Em 41, né, ninguém de nós aqui era nascido, veio a grande enchente, que teve muito feroz, que foi que nasceu o sistema de proteção de cheia. A enchente foi de 41. Esse sistema que está aqui, que foi testado agora, ele só foi construído 20, 30 anos depois, porque as obras do DNS ficaram prontas em 1975. Então, às vezes, eu me lembro de tantas reuniões, chegou um dono do mercado lá do Balão do Sargento, Melo, vai lá, pega um caminhão, pega uma argila e bota lá. Isso não é assim, meu amigo. Isso não é assim. E as pessoas estão na beira do arroio, não é porque querem. Não foi dada a eles todos construíram. Para vocês terem uma ideia, no arroio ali do Sarandiero, né, que é aquele arroio que vai em direção ao Cis Brasil, e o da Vila Dica tem 500 famílias. Eu, para poder fazer o trecho 2, eu tive que ter uma briga judicial, descumprir uma decisão judicial, porque o juiz disse que eu não podia fazer a obra. Eu fui lá, estava vazando água, subi na patrola e mandei fazer a obra, descumpri uma ordem judicial. Então, é uma governança muito complexa, que a população ela quer dizer, eu quero ver uma muralha na China. Isso não existe. Isso, eu volto a dizer, a gente tem que dividir a responsabilidade. Nós estamos fazendo a nossa parte, buscando uma parceria. Vocês nunca viu eu criticar o Eduardo Leite, nunca viu criticar o Lula. Pelo contrário, qualquer vídeo que eu gravo, eu diga, nós estamos fazendo aqui, tem dinheiro para pagar nos próximos 30 anos, que é dinheiro de todos nós, do pagador de imposto.
mas tem dinheiro do PAC, tem parte do dinheiro do PAC, tem parte do dinheiro do FURIGS, tem parte de financiamentos nacionais, ou seja, só avançamos o que avançamos porque tem um prefeito que não fica querendo lacrar ninguém, brigar com ninguém e que trabalha para as coisas acontecerem. Porque acho que o mesmo povo que elege um presidente é o povo que elege um governador, é o povo que elege um prefeito, e nós temos um dever institucional de governarmos para resolver problemas e não criar problemas. Então, eu estou dizendo isso para vocês, gente, a gente tem sim um momento delicado nesse final de semana, não vai ser o mais delicado. Nós temos que terminar esta obra, e terminaremos esta obra lá da Zona Norte, porque esta obra é fundamental nesse processo que eu estou falando. Nós temos que continuar, o Alex não falou, mas nesta governança de reforço, hoje em Porto Alegre tem 23 casas de bombas, vai passar a ter 32 casas de bombas, sendo que só aquela do Sandi e as outras variedades são casas muito potentes. Então nós sairemos de 23 casas de bomba, hoje 2 dessas casas de bomba jogam água de uma casa para outra e 21 joga para o Guaíba. E eu também tenho que responder aqui com muita gentileza, com muito carinho, com muito respeito. O que eu fiz na Zona Sul foi 2 coisas apenas: foi refazer o calçadão de Ipanema, que foi destruído pelas enchentes, e o do Lami, onde o povão de Porto Alegre passa toda a praia. Então isso foi feito, como tantas outras obras foi feito. Então o calçadão de Ipanema não tem mais nenhuma obra. Aliás, vocês nunca viram, né? Eu vim morar aqui no hotel, aqui no Embaixador, fiquei 60 dias aqui no Embaixador, porque a minha casa também foi atingida. Eu nunca, vocês ouviram dar uma entrevista que a minha casa foi atingida, porque a cidade é maior que a casa do prefeito. Então, também passei por momentos difíceis da minha vida, mas não baixei a cabeça. Eu me lembro dos momentos que passei, talvez os momentos mais duros da minha vida. Um líder numa dificuldade, todo mundo, o poder tem uma solidão enorme. O poder tem uma solidão enorme. E o poder na crise é uma solidão absoluta, porque todo mundo cochicha no teu ouvido, mas se tu tomar a decisão e der certo, fui eu que te recomendei. Se der errado, foi tu que tomou a decisão. Eu podia citar muitos exemplos aqui. A cidade estava sem entrada de remédio, de comida, e nós, às 3 horas da manhã, com mais de 20 engenheiros dentro, o que é que nós vamos fazer, o que vamos fazer? E veja, a entrada da Assis Brasil não dá para sair, e o do aeroporto não dá para sair, sobrou a questão da rodoviária, e aí os engenheiros do prefeito, mas se o senhor derrubar a passarela, vai derrubar a rodoviária, vai derrubar a igreja que está do lado. Eu disse que derrube a igreja, que derrube a rodoviária, nós temos que salvar a cidade, e mandei botar a brigada de prontidão junto com a guarda, e mandei buscar toneladas de rachões para fazer aqueles 2 metros de altura, porque não adiantava eu levantar e os caminhões não passavam na passarela, porque a altura da passarela é a mesma altura do viaduto da Conceição lá. Então decisões foram tomadas, muito difíceis, mas volto a dizer, e vou dizer para vocês, olhando no olho de cada um de vocês, se eu não tivesse dito em abril de 2024 que eu seria candidato à reeleição, e depois, 15 dias depois da enchente, se eu não tivesse dito isso, não estava o prefeito aqui nessa mesa, porque eu vi tanta mediocridade, né, de querer fazer disputa eleitoral no processo da dor do povo. Pois eu quis dizer, mas quando eu disse antes das eleições, para mim não interessava o resultado da eleição, porque eu não sou covarde e não sou culpado, porque se tem problema, nós temos que olhar para os presidentes dos 30 anos do Brasil, para os governadores, para todos os prefeitos que não brasileiros, e também para a população que bota lixo na rua e nos arroz, que às vezes bota dentro do governo. Quanto é que nós gastamos com o dinheiro nosso, que eu também pago imposto com vocês? Hoje o contrato de Emelhus só para fazer foto de lixo, e de foto de lixo está campeão essa região, não cai do céu. Não cai do céu, e pau no prefeito todo dia. Então nós temos que olhar no espelho também. Eu gosto de direitos e deveres. Sociedade que não tem direitos e deveres é sociedade que não funciona bem. Eu quero todos os direitos do mundo, mas eu não tenho dever nenhum. Não contem comigo para isso. Não contem comigo para isso. As dores trazem dores, muitas dores. Passou Temer, Dilma, Bolsonaro, as 800 famílias, falta 40 agora, né, André? Aqui da ponte, foram atendidas pelo compra assistida, e as outras estão em grau social.
Então, nas ilhas, talvez foi a onde teve mais compra assistida. Então tem conquistas. Agora, não se faz proteção de cheias sem muito dinheiro, sem planejamento, e não faz-se obra dessa envergadura da noite para o dia. Eu estou dizendo que isso vale. Olha, as destruições dos países como a Espanha, vai lá, as cidades que foram destruídas, estão fazendo as suas obras ao longo do tempo. Os Estados Unidos também, na Alemanha também, e no Brasil. Agora, nós temos que conviver com esse novo normal. Esse novo normal de aquecimento global, ele é um fenômeno mundial, de que a Mãe Terra foi judiada, a produção do CO2 aumentou. Você tem que mitigar e você tem que adaptar a cidade. Nenhuma cidade brasileira foi construída para esse novo normal. A Vila Farrapos é de 1950, alguém liberou, algum arquiteto, alguém liberou as compras. Não foi o Melo que liberou essas, não foi o Melo que liberou, nem foi o Fogaça, nem foi o Olívio Dutra, isso veio tudo antes. Então a cidade consolidou nas regiões do Morro Santana. Vocês imaginam o drama da Ponta Grossa? O drama da Ponta Grossa é um drama como aqui. Então a Zona Sul está cheia de problemas. Mais comunidade agora é um desastre. E um DEMAI que vem com, é uma instituição de 1960, com todas as suas dificuldades, tem muito carinho por essa direção que está aí, mas o DEMAI não tem perna para resolver tudo, e o dinheiro acabou. Nós ainda tinha 400 milhões, sabe quanto é que nós queimamos agora, só do caixa da prefeitura até agora, gente? 1 bilhão e 400. E todo mundo chega na porta do prefeito só para pedir mais coisas. E nós estamos priorizando. Mas, e não fiz disso, e não farei disso, né? Ficar chorando pelas esquinas. Não, eu fui prefeito, eu quis ser prefeito, eu fui para a reeleição e vou honrar. E vou dizer para vocês, minha aposentadoria, sabe qual é? É andar de cabeça erguida nessa cidade. Porque eu fiz, estou fazendo e farei tudo para deixar uma cidade melhor. Tudo. Fiz, estou fazendo e vou fazer. Agora não tem solução para tudo. Não tem solução. Então, eu quero estabelecer com vocês sempre esse contato. Por que você não vem mais aqui? Não adianta, eu tenho 93 bairros para atender. Eu tenho que fazer sala de gestão. Eu tenho mais comunidade. Eu tenho proteção de cheias. Então, eu trabalho todo dia com uma agenda muito apertada. Agora, eu estarei aqui. Esse assunto aconteceu aqui da maneira que aconteceu. Eu quero pedir desculpa para vocês. Porque um frota tem que ser organizado, tem que ter microfone, tem que ter um som decente para as pessoas ouvirem, as pessoas têm que falar com decência. E o que aconteceu aqui, eu mandei rever. Eu não vou aceitar mais esses frotes desse jeito. Né? Não. O espaço do diálogo da construção é da democracia e é da riqueza do processo. Mas a gente precisa ouvir, precisa ter, falar, explicar, e ninguém precisa sair desse salão aqui concordando com o prefeito. Não peço nenhuma concordância. Mas agradeço a atenção de vocês profundamente e vou estar de plantão. A nossa subprefeitura será reforçada. Nós não vamos deixar de emitir as informações necessárias. Eu quero pedir a vocês que sigam as redes da prefeitura, porque tem uma programação, às vezes tem um alerta nacional, tem um alerta estadual, mas a nossa informação ela é local. Vocês têm que seguir as redes da prefeitura, porque as redes da prefeitura ela vai dar para vocês a precisão da quantidade de chuva. Eu quero agradecer profundamente a reunião e dizer que nós estamos juntos, estamos do mesmo lado. Nós não vamos nos dividir aqui. O Melo está do lado, vocês estão do outro. Não, eu também, a dor de vocês é a minha dor. A dor de vocês é a minha dor. E nós juntos vamos fazer uma cidade melhor e uma vida melhor. Muito obrigado. Tá?